Ele é um homem gentil, um homem sagrado. Mas o que ele fará quando o planeta criado por Deus, com amor, virar alvo de ataques? If we destroy creation, creation will destroy us. It's time to take out the trash. Um pontífice lutando pelo povo e pela criação de Deus. Come on, Your Holiness. Destemido. Incansável. This Pope must be stopped. Coal, oil, gas, these are God-given gifts, and they are ours for the taking. Irrefreável. Forgive me, Father. Nature never forgives. If you slap it, it will always slap you back. Ele é um homem fácil de seguir e difícil de silenciar. Mas nesta épica batalha contra a crise climática, não podemos permitir que ele lute sozinho. Neste verão, para salvar nosso mundo, Come on, Francis. um homem arriscará tudo. Power of me compels you. Francis! Papa Francisco em a encíclica. To change everything, we need everyone. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O anjo está explicando a visão para o profeta João. A besta que tu viste, ela já foi, ela não é mais, mas aparecerá. O profeta João está transportado em espírito para o tempo que a besta não é, para o tempo que a besta não persegue mais o povo de Deus. A besta é um poder político, religioso e perseguidor. Isto ocorreu quando o bispo de Roma se tornou cabeça de todas as igrejas. Foi no ano 538 e se estendeu até o ano de 1798. Um total de 1260 anos de supremacia papal. O que ocorreu nesse período? Temos o relato negro, dizendo assim: por professar uma fé contrária à da Igreja Católica, a história resiste ao martírio de mais de 100 milhões de pessoas. Ocorreu também a história negra da Santa Inquisição, o qual tinha de santa só o nome. Se cumpriu o que está escrito na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, e o verso 7, que diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A igreja é para salvar as pessoas, não para matar. Mas com a supremacia papal foi diferente. Milhares de pessoas foram martirizados, acusadas de heresias, acusados de ser as pessoas mais maus sobre a face da terra. Mas a Bíblia diz, eram os santos do Altíssimo, as testemunhas de Jesus. Se cumpriu sobre a profecia de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 13, sobre a besta de Apocalipse, com a supremacia papal. Vamos para o verso 9, do capítulo 17. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Uma localização geográfica, para que todos fiquem sabendo de quem a profecia está falando.
A única cidade do mundo que tem 7 montes é Roma. E é lá que está a sede da Igreja Católica. É lá que está o Vaticano. A mulher significa igreja. A mulher que se veste de púrpura, de escarlate, matou os santos do Altíssimo, se encontra em Roma. Mas também as 7 cabeças representam 7 reis. Como nós vamos identificar os 7 reis da profecia? Porque já houve mais de 260 papas. No ano 1929, no Tratado de Latrão, Benito Mussolini deu um pedaço de terra para o Papa, que é o Vaticano. E a partir desta data, o Vaticano passou a ser um país independente. É aí que começa a contagem dos 7 reis da profecia, os 7 reis do país Vaticano. Vamos para o verso 10. Dos quais caíra 5, um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco. O Papa que recebeu o poder foi o Papa Pio XI. Foi o primeiro rei da profecia. Ele morreu, veio o Papa Pio XII. O Papa Pio XII morreu, veio o Papa João XXIII. O Papa João XXIII morreu, veio o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI morreu, veio o Papa João Paulo I. E a profecia diz, dos quais caíram 5 ou morreram. Um existe. O profeta João estava transportado em espírito para o tempo do pontificado do 6º rei do Vaticano. E quem era o 6º rei da profecia? O Papa João Paulo II. E falando do 7º rei, diz assim, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Quando o 7º rei chegou, ele durou pouco. Ele renunciou, deixou de ser rei e passou a ser Papa Emérito Bento XVI. Vamos para o verso 11. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. O 8º rei chegou, é o Papa Francisco. Ele procede do 7, porque a besta não tem 8 cabeças. Para a besta ter 8 cabeças, deveria o Papa anterior ter morrido, mas ele está vivo. O 8º rei está no período, no tempo do 7º rei. O 7º rei renunciou para dar o seu lugar ao 8º rei. E assim, a besta fica com 7 cabeças e 8 reis. Alguns irmãos pensavam que um dos primeiros reis anteriores viria representar o 8º rei, pelo demônio personificado, pelo clone. Mas a Bíblia não disse isso. Temos aqui a Bíblia de Jerusalém. A mesma se encontra à venda nas edições paulinas. É muito boa para pesquisa. E falando deste mesmo assunto, no Apocalipse capítulo 17, o verso 11, diz assim, a besta que existia e não existe mais, era própria, o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. A besta não é somente o 8º rei, mas também um dos 7. E qual é um dos 7 reis que está vivo? Papa Emérito Bento XVI. A profecia bíblica está se cumprindo. Hoje temos, a Igreja Católica tem 2 papas ao mesmo tempo. Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI. Mas caminha para a perdição. Significa que são os últimos papas da história deste mundo. Não é uma mera coincidência ter um jesuíta no poder máximo da Igreja Católica. A ordem jesuíta foi criada no século XVI para destruir a reforma protestante. E pelo devido fato de ter um papa jesuíta no poder máximo da Igreja Católica, significa que a besta vai emergir do abismo. Vai voltar àquelas mesmas perseguições da Idade Média, no pontificado do 8º rei. Na supremacia papal 2, não significa que os evangélicos vão se tornar católicos. Não, não significa isso.
mas significa que o Papa Francisco vai ser o cabeça de todas as igrejas e religiões. Os evangélicos e as demais religiões estarão unidos no dogma da santidade do domingo e através do decreto dominical e do ecumenismo, o papado dominará todas as igrejas e religiões. Ele vai ser o líder da nova ordem mundial. Vai dominar o mundo através dos sindicatos e das associações. Mas Deus suscitará pessoas corajosas como Elias e como João Batista. E suas vozes serão ouvidas nas ruas, nas praças e nas grandes cidades, clamando em alta voz: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Se alguém adorar a besta ou a sua imagem, ou receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Com o decreto dominical, o que é o sinal da besta, inicia-se a grande perseguição. Todos aqueles que se recusarem a santificar o domingo serão perseguidos. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que todos façam uma reforma e um revivamento. Se apega com Cristo. Já estamos no fim. Cristo está voltando. Que Deus abençoe a todos.